Senhor presidente, senador Valdemir Moca, senhoras e senhores senadores, cumprimento os membros da mesa, Dr. José Figueiredo Antiório, diretor do Rotary Internacional, Antônio Ralagio, curador da Fundação Rotária, John Reico, secretário-geral do Rotary Internacional, Júlio César Pimentel de Santana, governador do Distrito 4330, e Arno Voigt, governador do Distrito 4720. Senhoras e senhores, deputada federal Marinha Halpe também comparece a esta sessão. O Senado Federal tem a honra de promover hoje uma das mais justas homenagens a uma instituição que há 107 anos trabalha pelo bem comum em 168 países e em todos os 5 continentes, o Rotary Internacional. Esta sessão especial tem, portanto, o objetivo maior de celebrar o trabalho e o exemplo de pessoas que dedicam a vida inteira para resgatar no coração de cada um e na consciência coletiva o verdadeiro sentido de humanidade. O Rotary nasceu da inquietude de um grupo de pessoas em Chicago, Estados Unidos, capitaneados por um advogado e mais 3 empresários. Esses homens todos de bem, na sua essência, não se contentaram apenas em fazer parte do momento histórico que viveram no início do século passado. Eles fincaram os olhos no futuro e optaram por trabalhar arduamente para que cada ser humano pudesse se constituir em sujeito de construção histórica do seu tempo e de um século que ainda engatinhava. Hoje, olhando pelo retrovisor desta mesma história, vemos o quanto são importantes o trabalho e os ideais de homens como os rotarianos que seguem com a abnegação que os caracteriza os lemas dar de si antes de pensar em si. E mais, se beneficia quem melhor serve. Quando falamos de homens e mulheres rotarianas espalhadas por todo o Brasil e por todo o mundo. São enunciados que carregam em si o significado do trabalho e que se constituem, na verdade, em legendas para uma ação que se expressa em todas as línguas e em todos os sotaques. Todos nós sabemos, pela história vivida ou lida, dos acontecimentos que marcaram o último século. As guerras, as adversidades climáticas, a fome e tantos outros percalços que mancharam de sangue, medo e vergonha um mundo que tem todas as condições de ser mais justo e mais humano. Justiça e humanidade, tal e qual vive e difundem os rotarianos de todo o planeta. Ouso dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o mundo deveria se espelhar na essência do ser rotariano, nas suas ideias e nos seus ideais. Teria sido muito diferente o último século se principalmente os senhores do poder e da guerra verdadeiramente dessem de si antes de pensar em si. Mas o que nos preocupa hoje não é somente o retrovisor da história. É bem verdade que devemos conhecê-la e difundi-la, principalmente para não repetirmos as suas piores páginas. Mas o que necessitamos, com a urgência que a realidade presente nos impõe, é olhar para o porvir, para o horizonte da história, neste tempo que parece caminhar movido por uma tecnologia cada vez mais sofisticada, em velocidade acima de todos os limites históricos. Hoje, mais que nunca, precisamos nos inspirar no pensamento daqueles homens de Chicago e daqueles que os sucederam e que conceberam a história vitoriosa do Rotary Internacional. É que nunca como antes se necessitou tanto do dar de si antes de pensar em si, e do mais se beneficia quem melhor serve. A sociedade mundial vive momentos de intensa concorrência, de degradação do meio ambiente e da destruição de relações diplomáticas e pessoais jamais vistas e jamais vividas.
Daí a importância cada vez maior do mundo seguir os mesmos princípios que são semeados pelo Rotary Internacional. Por isso, talvez essa sessão solene colhesse melhores frutos se, em vez dos discursos limitados pelo regimento, pudéssemos ouvir a experiência dos rotarianos daqui e de todos os demais lugares deste planeta. Com certeza, experiências de vida e de ação que poderão construir uma história sem muitas das mazelas já vivenciadas e, principalmente, sem os males que se projetam para uma sociedade em tão acirrada competição. A fome, a miséria, o analfabetismo, a saúde, a cidadania, enfim, são preocupações centrais do trabalho de mais de 34 mil unidades do Rotary em todos os cantos do mundo. No Brasil, são 83 anos de trabalho, de organização que congrega na melhor de todas as definições do verbo, líderes de negócios e profissionais que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade. Tudo isso movidos pela ação solidária, de natureza filantrópica, social, sem fins lucrativos. O Rotary se empenha em desenvolver o conceito de companheirismo como elemento capaz de proporcionar a oportunidade de servir. Nesse sentido, conhece o mérito de toda a ocupação útil associado à difusão das normas da ética profissional. Mais que isso, adota o lema da melhoria da qualidade de vida das comunidades mediante a conduta exemplar de cada indivíduo, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Repito, para fazer eco, um trabalho que se move pelo dar em si antes de pensar em si. Atualmente, existe mais de 1 milhão de rotarianos associados, que se distribui por 168 países do mundo. Por isso mesmo, é fácil entender porque a Fundação Rotária do Rotary Internacional se converteu na principal organização não governamental sem fins lucrativos do mundo. Uma das iniciativas mais importantes do Rotary é a luta para a erradicação total da poliomielite. Esse mal sacrifica o futuro de muitos países ao espalhar as suas sequelas entre as crianças. O Rotary, com os pés fincados no presente e os olhos voltados para o futuro, instituiu o programa Polio Plus em 1985. Desde aquela data, mais de 2 bilhões de crianças foram imunizadas através da vacina oral antipólio. Para se ter uma noção deste número, este número equivale a quase 1/3 de toda a população mundial nos dias de hoje. Eu fui informado pelo secretário internacional de que a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a poliomielite já está erradicada. E são poucos os países do mundo, apenas 3, que ainda não foi totalmente erradicada. Este programa do Rotary é hoje referência mundial, não só no tratamento dessa doença, como também é considerado uma das melhores experiências de cooperação público-privada no atendimento a uma questão de natureza humanitária. Não podemos esquecer também dos programas de intercâmbio entre estudantes, incentivado e promovido pelo Rotary. Trata-se de uma das melhores experiências de formação de lideranças e de interação de conhecimento, de cultura e de formação ética entre os jovens. No Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores, a influência do Rotary não pode ser em absoluto subestimada, sob pena de se cometer uma imperdoável injustiça. Ela vem desde 1922, ano das comemorações do centenário da independência do Brasil, e que acabaram por despertar maior engajamento de brasileiros no projeto do Rotary, desembocando na fundação do primeiro clube do país, a oficialização da admissão do Rotary Clube do Rio de Janeiro em Rotary Internacional foi registrada em 28 de fevereiro de 1923. A partir daí, outras filiais foram instaladas no país. Poderia hoje citar um grande número de exemplos bem-sucedidos de trabalho em todo o Brasil.
Na Amazônia, por exemplo, o trabalho do Rotary tem sido dos mais importantes para a sociedade daquela região de fronteira. Uma região que apresenta toda a gama de problemas que são prioritários no atendimento humanitário e social do Rotary. Só no meu estado, Rondônia, já são 11 unidades prestando esse serviço de importância vital para a população, tais como campanhas de doação de sangue e de vacinação, escolas de alfabetização, casa de apoio a pacientes de câncer, trabalho com menores carentes, dentre outros. Faço aqui um parêntese para homenagear todos os governadores dos distritos do Rotary na pessoa do senhor Arno Voigt, que foi 2 vezes eleito governador do Rotary da Amazônia, que inclui os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. O distrito que o Arno já governa pela 2ª vez é o maior do mundo, porque só o estado do Amazonas é quase 1/3 do território brasileiro. E cabe muitos países europeus dentro só do estado do Amazonas. Imagine de toda essa região que o Arno está governando hoje. Ele merece o apoio do Rotary do Brasil e do Rotary Internacional para dar conta dessa vasta imensidão que é a Amazônia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta é uma sessão, como tantas outras, para celebrar o trabalho de uma instituição na busca do bem comum, a sua história, os seus principais feitos. Necessitaríamos, neste caso, de muitas outras sessões como esta, para enumerar e louvar os feitos do Rotary Internacional. Mas hoje estou certo de que podemos ir mais longe no tempo, não só reverenciar 107 anos de uma bela história, mas buscar nesta mesma história e nesses mesmos feitos a inspiração e o exemplo para os anos que virão. Esta sessão não pode ficar tão somente nos anais do Senado Federal, para os historiadores do futuro. Tenho certeza de que a grande maioria dos historiadores do presente gostariam de contar outra história do nosso passado, uma história sem os males das guerras e de todos os conflitos entre semelhantes. Uma história que seria ainda muito mais aflitiva não fossem instituições como o Rotary Internacional. Que esta sessão sirva, portanto, ainda que ela seja uma pequena semente na imensidão da história, para despertar corações e mentes no sentido da mesma humanidade que é disseminada por meio do verdadeiro sacerdócio dos rotarianos de todo o planeta, para que muitos outros sigam os seus exemplos e os seus ideais. Só assim os historiadores do amanhã poderão contar uma outra história, a história de um mundo mais justo, mais democrático, na distribuição de suas riquezas, mais solidário e sobretudo, mais humano. Tal e qual as lições de vida que nos ensinam os rotarianos que hoje homenageamos. Que essas mesmas lições se transformem, portanto, no melhor de todos os aprendizados. Diante do exposto, senhor presidente, para concluir, entendemos que o Senado Federal não poderia deixar de celebrar o aniversário de fundação do Rotary Internacional, para cuja justa homenagem fizemos questão de requerer uma merecida sessão especial em conjunto com as senhoras e os senhores senadores. Muito obrigado.